Quero pedir a você que abra a sua Bíblia em Malaquias, no capítulo de número 4. Malaquias, capítulo 4. Amém? Você encontrou Malaquias? Malaquias é bem conhecido da igreja, porque é o livro usado para se falar de finanças, de dízimos, de ofertas. As pessoas fazem menção a este livro, mas esse livro ele tem muito mais, está para além disso, de apenas financeiro, né? É um livro extraordinário. E Malaquias é importante porque ele encerra um ciclo, não é? Veterotestamentário. E após esse profeta, segue-se longos anos, 400 anos por aí, menos ou mais, coisa pouca, de silêncio profético, como houve até aqui. Para depois então começar os evangelhos e a nova aliança trazida por ninguém menos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, no capítulo 4 de Malaquias, eu quero ler o último versículo, o versículo 6, que diz assim: e ele, ou seja, o Senhor, Deus, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Amém? Então hoje eu quero falar de família no seguinte sentido, no sentido de que os nossos filhos estão em perigo. Um dia eu ouvi alguém afirmar que fazia parte de uma geração que nunca comeu peito de frango. Quem gosta de peito de frango? Levanta a mão. Ela disse que fez parte de uma geração que nunca comeu peito de frango. Por quê? Porque quando ela era criança, o peito de frango era para os adultos e principalmente para os pais. Quando ela se tornou adulta, ela continuou sem comer peito de frango. Por quê? Porque o peito de frango agora é de quem? Dos meninos. Ou seja, gerações passam, culturas se desenvolvem, comportamentos mudam, mas há coisas que ultrapassam a barreira dos anos, e até dos séculos, e até dos milênios.
há verdades da alma humana que não tem época. Portanto, não tem a ver com o tempo, mas com o que cada um de nós somos. Nos últimos anos da igreja, tem se dito muito no nosso meio sobre quebra de maldições. Sobretudo, quebra de maldição dos antepassados. Pactos, convênios, vínculos daqueles que foram os nossos bisavós, tataravós, e assim segue a árvore genealógica. Ou aqueles que formularam a cultura da nossa família e da nossa casa, pactos que eles firmaram, os quais geraram e foram nascedouros de coisas malignas, impregnadas de cargas negativas, informações malignas de espíritos malignos e de compreensões malignas das quais precisamos ver-nos livres. Isso é fato. São cargas que às vezes não acompanham a mente, que se enraizam até o nosso subconsciente, as quais são responsáveis pelos estímulos e pelas respostas erradas que damos à vida. E também por outras coisas que tantas vezes costumam nos acompanhar sem que percebamos. Eu acredito que há aspectos seríssimos dessa preocupação relacionada ao desejo de nos vermos livres de todas essas cargas e condicionamentos malignos, de toda cultura e influência demoníaca vindas do passado, que traspassaram nossas famílias. Precisamos discernir essas coisas. Para quê? Para nos desvencilharmos delas. E eu me preocupo, todavia, com o fato de não ter havido a mesma preocupação, nem a mesma atenção em relação àquelas que não são as maldições de ontem, aquelas que não são as maldições do passado, as quais não têm nada a ver com o bisavô, com o vovô, com o papai, com a bisavó, com a vovó e com a mamãe. Nem com o tio, nem com o pai. Refiro-me, porém, às maldições de hoje. Aquelas que têm a ver com você, que não tem a ver com a cultura dos antepassados, mas com a cultura que você está criando dentro da sua casa, que tem a ver com a sua total responsabilidade, aquelas que repousam exclusivamente sobre os seus ombros. Então, você é a pessoa absolutamente responsável por discerni-las
por percebê-las e por impedir o quê? Que elas cresçam, que elas se desenvolvam, espalhem-se e se enraizem dentro da sua própria vida. E nesse aspecto, nesse sentido, eu acredito que Davi pode nos ensinar nessa noite muito. Porque Davi e seus filhos constituem o melhor e mais trágico exemplo de um pai com seus filhos que não conseguiram, a seu tempo e na hora apropriada, discernir algo extremamente maligno que começava a crescer entre eles. Raízes de morte, de amargura, de ódio, de destruição, as quais haveriam de ceifar, no sentido literal da palavra, a vida dos seus filhos. E o texto que nós lemos em Malaquias capítulo 4, versículo 6, que diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que ele não viesse para ferir a terra com maldição. Esse texto nos fala que é condição absolutamente imprescindível para que as maldições da família sejam canceladas. Não apenas que você ore, repreendendo-as. Não apenas que você discirna o que houve no passado. No entanto, esse texto está dizendo que é absolutamente importante, quanto ao cancelamento dessas maldições, que o coração do pai se converta ao filho e o coração do filho se converta ao pai. Que o coração do marido se converta à mulher, que o coração da mulher se converta ao marido, que o coração da mãe se converta à filha, que o coração da filha se converta à mãe. Se não houver essa quebra de ódios, de amargura, gerando por conseguinte reconciliação, encontro, abraço, choro, perdão, expiação, se a cruz de Cristo não for erguida no meio, no centro de seus vínculos familiares, não adiantará. Se a cruz não for erguida na sala, no quarto, na cozinha, nas gavetas mais trancadas, que só você sabe, jamais adiantará orar. E aí, pensando em pai, filhos, problemas familiares, criação de filhos, relacionamento familiar, me veio à memória então Davi. Lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 13, vai relatar esse relacionamento tão complicado da família, do homem, não se esqueça, conotado pelo próprio Deus como o homem segundo o seu coração. Então a primeira coisa que quero afirmar nessa noite é assim: boas intenções não são suficientes para evitar tragédias familiares. Deve-se considerar então que Davi era um homem de ação, como muitos de nós.
Homens e mulheres do século 21, gente que decide, gente que negocia, gente que toma decisões com praticidade, gente que não tem tempo a perder, gente ocupada, que administra muitas coisas a um só tempo. Davi era assim. Ele tinha um reino para administrar. A sua vida era ocupadíssima, porquanto era um homem de ação, de lutas, de decisões, de desafios, de muitas emoções e de muito estresse. Não parece a gente? Quando se lê o livro de Salmos, especialmente aqueles que foram compostos, escritos por Davi, descobre-se o quão estressado ele era. Mas Davi era um pai o quê? Bem intencionado. Como a gente vê isso? No nome que ele dava aos filhos. Por exemplo, Adonias. Adonias faz menção a Adonai, o Senhor. Aquele que pertence a Adonai, ou seja, o meu filho pertence ao Senhor. Note que ele tem um filho e diz por meio do nome que ele dá a ele, ou seja, ele está dizendo, esse filho é de Deus. Cheio de boa intenção. Nasce Salomão. O nome Salomão significa pacífico. Depois ele coloca o nome no próximo filho de Absalão, que significa o pai da paz. Imagine Davi, o que Davi tinha em mente, olhando para aquele pequeno serzinho diante dele e chamando ele de Absalão ou Absalom. Quanta esperança havia no coração de Davi, que Absalão seria aquele que traria paz para a casa e para o reino. Ninguém põe o nome no filho assim, imaginando que um dia esse filho o trairá, gerando um golpe de estado, porque foi isso que Absalão fez. Davi não imaginava que esse filho iria destroná-lo. Ninguém põe um nome num filho sabendo que esse filho trará vergonha, desgraça ao seu pai. Quem são seus filhos? Davi gerou filhos e sonhou o melhor para eles, e os colocou diante de Deus como o melhor, como a melhor das suas expectativas. Agora, meu querido, preste atenção nisso. Conquanto Davi fosse um pai que sonhasse com o bem dos filhos, ele, no entanto, não era capaz de transformar as suas boas intenções em investimento de vida na existência dos filhos. Sonhou o melhor para eles, desejou o melhor, porém não foi capaz de investir vida na vida dos seus filhos. Por quê? Talvez estivesse ocupado demais. Do ponto de vista humano, muitas coisas poderiam justificá-lo. Tanta gente, tanta demanda, tantas solicitações, tantos requerimentos que dependiam de sua aprovação e atenção. Talvez porque tivesse filhos demais. Ninguém consegue, por mais boas intenções que tenha,
fazer com que essas boas intenções livre os filhos da maldição. Talvez Davi estivesse ausente demais. Seus filhos só o encontravam em ocasiões ou eventos importantes. Não, escute bem, não adianta você ter sonhos que tem, nem apenas fazer as orações que faz, nem apenas guardar e juntar dinheiro para o bem dos seus filhos. Absalão tem dinheiro, castelos, casas, prestígio. A Bíblia diz que Absalão era o homem mais bonito daquela região, igual eu. Lindo. Autoestima é tudo, irmão. Lindo, rico, prestigiado. Mas o que mais Absalão queria na vida era ter um pai presente. Absalão tinha tudo, mas só o que ele queria era um pai. Absalão não queria um rei, Absalão não queria um homem poderoso, Absalão não precisava de nada mais além de um pai. Não era de um general invencível que Absalão carecia, mas de um pai. Não era de um homem que resolvia os problemas do mundo de que Absalão necessitava, mas de um pai que fosse capaz de ouvir uma angústia do seu filho. Talvez você nunca tenha parado para analisar Davi e os seus filhos dessa forma. Preste atenção nessa história, pois ela reflete a realidade das muitas relações familiares e pode ter a ver com você e com a sua casa. As principais áreas de fraqueza de Davi são claramente percebidas na sua relação com seus filhos. Conquanto fosse um homem de oração e cheio de boas intenções, ele era fraco na condução da sua casa. Davi se caracteriza por ser um pai omisso, e será a omissão a porta de entrada da desgraça na vida desse grande homem e de seu filho Absalão. E essa tragédia começa a se configurar, depois você lê a história, está em 2 Samuel, capítulo 13. Começa a se desenrolar quando um de seus filhos, Amnon, se apaixona por Tamar, a sua irmã. E ele então, apaixonado pela irmã, se faz de doente e pede para que o seu pai liberasse a sua irmã para ir cuidar dele. Tamar, quando chega, faz a comida para ele. Quando vai servi-lo, a Bíblia diz que ele não quis a comida, ele queria outra comida. E ele então, diz a Bíblia, que ele a estupra, violenta a sua irmã, e depois do ocorrido, ele a despede, manda ela embora. E aí o que é que acontece? Davi não senta com esse filho. Davi não confronta esse filho, Amnon. E aí, Absalão
espera uma ação do seu pai, tanto com Tamar, porque ele também não a acolheu, não a abraçou depois do ocorrido, e ela vai morar com seu irmão Absalão. E por mais de 2 anos, diz o texto, depois você confere, essa situação se estende. E Absalão guarda no seu coração aquilo que se transformaria logo então na raiz de ódio incontrolável. Davi fica cheio de ódio, mas não faz nada. E o que acontece? Absalão foge e vai morar na casa do seu avô. Um reino vizinho. Lá ele fica durante 3 anos. Durante os quais nada é feito. Davi não chama o seu filho, não encara o filho, não confronta o filho, não trata do problema. Absalão manda um recado para o seu pai, através de Joabe, o assessor do seu pai, dizendo: assim não dá. Peça para o meu pai que me mate, mas que me receba. Davi manda chamar o filho. E ele então agora vai morar mais próximo, a 2 quilômetros da casa do pai. Passam a ser então vizinhos, mas outra vez, 2 anos se passaram e Davi não manda chamar o seu filho à sua presença. Depois desses 2 anos, Absalão não aguenta mais, chama Joabe e lhe diz: diga ao rei que me mate, mas que me veja. Davi, ao ouvir isso, ordena que tragam Absalão. O que todos estão esperando é o quê? Porque Absalão, com ódio no coração, faz o quê? Mata o seu irmão, como vingança pelo que ele havia feito com Tamar. Não houve um posicionamento desse pai. E ele então vai à presença de Davi. E o que é que Davi faz? Davi simplesmente pensa que dando um beijo em Absalão resolveria o problema. Dá um beijo nele e despede ele. Ele sai dali para uma revolta armada contra o seu pai. E ele é declarado rei em Hebrom. Isso está lá em 2 Samuel, capítulo 15. É coroado rei em Hebrom. Se aproxima de Jerusalém para cercar o próprio pai. Davi é aconselhado a fugir com seus súditos. E Absalão então usurpa o trono do seu próprio pai. Aconselhado, ele sai em perseguição a Davi. Davi agora, preste atenção nisso, Davi agora não é mais rei, porque foi destronado. Ele é rei perante Deus, mas na terra ele foi destronado pelo seu próprio filho. E ele agora está fugindo de quem? Do seu próprio filho. Quando ele decide ouvir os maus conselhos e vai guerrear com os exércitos de seu pai, eles são vencidos. Absalão foge entre os bosques e diz a Bíblia que a ordem de Davi era: fazei qualquer coisa
mas não tocai no moço Absalão, poupai a vida dele. Joabe, porém, com o coração cheio de ódio, perseguindo Absalão, o encontra pendurado pelos cabelos. Ele está cavalgando, os cabelos tipo Kenny. E quando ele passa nos arbustos, ele fica engarranchado no cabelo, o cavalo vai e ele fica pendurado. Não tem posição melhor para morrer, não? E para matar, é a melhor também? Joabe chega, encontra ele pendurado, aproxima-se de Absalão e o mata. As notícias da guerra chegam até o rei Davi. E este pergunta: como está o jovem Absalão? Alguém responde: ele foi ferido e está morto. Davi, diz o texto, que rasga as suas vestes, cai por terra em pranto e lamenta e geme a morte de Absalão. O que eu quero dizer com esse episódio, com essa história? Pode-se perceber aqui o desespero de Davi, porque ele jamais desejaria que as coisas tivessem tomado aquele rumo. Seus sonhos desmoronaram, sem mais nenhuma esperança de reconstrução. Às vezes, agimos como Davi. Só exteriorizamos estes sentimentos e palavras quando é tarde demais. Este Davi descrito aqui não é alguém que nós queiramos imitar. Ele tem sim o coração segundo o coração de Deus, mas ele não consegue transformar essa intimidade com Deus, depois de um dado momento na sua vida, num projeto de vida sadio, que não apenas o abençoe, mas abençoe a sua casa. O que a gente aprende com isso tudo para levar para casa? Primeiro, nós aprendemos que Davi transfere sempre responsabilidades intransferíveis. Isso é algo interessante. Que acontece com quem? Com homens e mulheres ocupados demais. Muita atividade. Homens e mulheres que estão assumindo responsabilidades além do que pode exercer. Homens e mulheres muito ocupados do lado de fora da casa, acabam sutilmente transferindo responsabilidades intransferíveis para outros dentro de casa. Primeiramente, Davi transferiu a responsabilidade de apaziguar o coração de Absalão para os outros filhos. Depois ele transfere a responsabilidade do tratamento da alma de Absalão para quem? Para o seu sogro. E por fim, Davi transfere a responsabilidade para um assessor. É Joabe que tem que tramitar
entre Davi e Absalão. É Joabe que tem que tramar a volta do filho para casa, porque o pai não fez nada. Curioso nesse episódio é que foi Joabe quem ajudou Absalão a voltar do exílio e a se aproximar do pai. Como também foi Joabe quem o matou. Minha pergunta para você nessa noite é: em nome de Jesus, para quem é que você está transferindo a responsabilidade de administrar a alma dos seus filhos? Para o vovô? Para a vovó? Para os empregados? Para os filhos mais velhos? Para a escola? Para a mídia? Para o tablet? Para o celular? Para a igreja? Para quem? Essa responsabilidade é intransferível. O filho é seu. A filha é sua. A alma deles será cobrada de você. Escola, igreja, orientador, atividades intelectuais e recreativas são recursos para a educação e administração do tempo e do desenvolvimento da criança, mas a responsabilidade é sua. É sua. Nós precisamos aprender a confrontar nossos filhos com a verdade. Não transfira para ninguém a responsabilidade que é sua. Segunda coisa aqui, que nós aprendemos com Davi e a sua casa, que ele era capaz de vencer gigantes, leões, ursos, grandes exércitos, mas não sabia confrontar os filhos, olhos nos olhos, e dizer: filho, que é isso que eu estou vendo? O que é isso que está acontecendo? Você está atraído pela sua irmã? Que é isso que eu estou percebendo? Ou com Absalão? Que é isso que eu estou percebendo, meu filho Absalão? Você está com ódio do seu irmão? Davi vence gigantes, mas não sabe confrontar seus filhos. Por quê? Talvez cansaço, mas talvez é outra coisa. Quem sabe? Culpa. Porque aquele caso que ele teve com Betseba e a morte de Urias, o seu marido, arruína-lhe a existência mais do que ele pode imaginar. Ele pede perdão ao Senhor e o Senhor o perdoa, mas talvez Davi nunca se tenha perdoado. Como é que você vai falar contra adultério, cobiça com amor, se você fez as mesmas coisas? Como que você vai falar de homicídio com Absalão, se você matou Urias? Preste atenção a isso. Quem sabe há muitos anos atrás você, antes de Jesus, antes do Calvário, carregou consigo cargas pesadas de culpa passada, que você fez, que não deveria ter feito, mas fez,
mas se converteu ao Senhor, encontrou Jesus, você foi perdoado, você foi lavado no sangue do Cordeiro, e isso muda tudo. Mas o diabo, que é acusador, continua dizendo para você: você não tem autoridade para olhar nos olhos do seu filho, da sua filha, nos olhos da sua mulher, nos olhos da sua casa, por causa de algum pecado cometido no passado. No entanto, escute-me nessa noite, eu quero lhe dizer, hoje em nome de Jesus, não aceite mais essa mentira. Porque você foi perdoado. Então como é que a gente faz com os meninos? A gente ensina eles que eles não precisam andar pelo caminho que nós andamos. Nós podemos dizer para eles: meu filho, papai fez isso e isso lá atrás. Mas eu quero ensinar você que você não precisa ir por esse caminho é trágico. Papai agora é um novo homem, mamãe agora é uma nova mulher. Eu posso agora lhe ensinar o caminho de excelência que você deve andar. Quais as consequências dessa maldição de hoje? De não ter o coração convertido aos filhos, e os filhos não converter o coração aos pais. A maldição do ódio. Seguiu no coração de Absalão ódio do pai devido a Tamar. Absalão olha para o seu pai e diz: como é que ele não faz nada para redimir a minha irmã? Não fez nada com Amon. E o ódio de Absalão é tão grande, que depois dos 2 anos de silêncio, Absalão matou o irmão. E quando ele foi para o exílio, diz a Bíblia, que nasceu a Absalão uma filha. Que nome que ele pôs nela? Tico e Teco para funcionar. A irmã dele chamava Tamar. Ela foi estuprada pelo próprio irmão. O pai não fez nada. Agora a filha dele chama-se Tamar. Em outras palavras, ele está dizendo assim: meu pai não defendeu a minha irmã. Agora eu vou colocar o nome de Tamar aqui. Quero ver quem é o macho que põe a mão nessa menina. Ódio. Essa é uma declaração de ódio e de amargura que inunda o coração de Absalão. Maldição do ódio só se quebra quando pais e filhos vivem um relacionamento franco, transparente, no qual a verdade e a sinceridade de atitudes se somam uma à outra, à prática de amor genuíno, constante e compromissado com as necessidades dos membros da família. Que mais? A maldição do amor fácil. Absalão sente ódio do pai em relação ao seu próprio caso em particular. Absalão não consegue entender como o pai o deixa sair e não chama. O pai o exila, traz de volta, mas não o vê, não trata do assunto, não dá um saculejo nele. Deixa eu te dizer uma coisa. Dá um saculejo nesse menino.
Vai fazer bem para ele. Dá um saculejo nessa menina. Vai fazer bem para ela. Muito bem. Olha o que ele diz. Diga ao meu pai para me matar, mas me veja. Olha só, irmão. Pode me matar, mas antes que ele me veja. A maldição do amor fácil, descomprometido, se quebra mediante ação, compromisso, seriedade e afirmação dos princípios de Deus na vida. Que mais? A maldição dos pecados passados não perdoados. Surge no coração de Absalão ódio dos pecados passados do pai. O que é que ele faz quando dá o golpe de estado no seu pai? Quando ele toma o poder? Um dos homens que ele chama para ser seu conselheiro pessoal é um certo, quem está grávido é um bom nome, Aitofel. Sabe quem é Aitofel? É o avô de Betseba. Olha onde ele foi pedir conselho. Betseba é a mulher que Davi deita-se com ela, casada com Urias e mata Urias. Com isso Absalão imagina, dessa vez, querendo ou não, meu pai vai se lembrar de mim. E aí esse homem, Aitofel, que jamais conseguira perdoar Davi, pelo ódio que entrara no seu coração, por Davi ter entrado na vida da neta dele, da forma que entrou, dá o seguinte conselho a Absalão. É o seguinte: um dia, o seu pai fez as escondidas com a minha neta. Então, eu aconselho você agora, Absalão, a fazer com as mulheres do seu pai e com as concubinas, a possuí-las, não as escondidas, mas para que todo Israel veja. Você está muito calado, vocês estão comigo? Olha, eu estou preocupado. Olha o conselho. Deite-se com elas para que todo Israel veja. Aitofel, com esse conselho, pretendia anular qualquer possibilidade de reconciliação entre Davi e Absalão. A maldição dos pecados passados não perdoados se quebra com o exercício do perdão diário no interior da família. Em suas relações, desde as mais corriqueiras e superficiais, até as mais íntimas e profundas. Outra maldição. Eu queria ter tempo, irmão. A maldição do ciúme. Absalão agora sente ciúme e ódio dos amigos do pai. Quando ele se torna rei, para comandar o exército de Israel, no lugar de Joabe, ele chama Amasa. Sabe quem é Amasa? O pai desse homem tinha um caso com a parente íntima de Joabe. Parece nem que está na Bíblia, né, irmão? Está tudo na Bíblia. Não é? Parece, né? Onde saiu essa história que o pastor está contando? Na Bíblia. Está na Bíblia. Tá louco, velho. O que Absalão está fazendo? Lavando roupa suja.
desnudando a podridão da corte, pondo tudo isso para fora, destilando todo o seu ódio em todas as direções. Quantos irmãos se odeiam porque acham que o pai gosta mais de um do que o outro? Quantos filhos trabalham para derrubar a empresa do pai por ciúme? Quantos ministérios têm sido motivo de revolta por parte dos filhos, por achar que o pai dá mais importância à igreja do que a eles? Então a maldição do ciúme só pode ser quebrada com a segurança do amor, o qual gera estabilidade, confiança e equilíbrio emocional e familiar. Meu tempo acabou. Eu sei onde parei. Preste atenção. Como estão os seus filhos? Como é que você tem tratado situações de conflito com seus filhos? Se o seu filho hoje fizer a maior M, fala M que a pastora está aí, para quem eles ligariam? Seu filho está na maior roubada que ele poderia entrar. Para quem ele ligaria? Vocês têm relacionamento o suficiente para ele ter coragem, ela ter coragem de ligar para você? Ou seus filhos vão ter que ligar para o seu assessor, para o seu amigo, para a sua amiga, para o vô, para a avó? Eu já disse aqui que vô e vó só presta para uma coisa, para olhar os meninos para a gente passear. Lembra? Mas é só isso. Não se engane. A tarefa de criá-los é sua. E quando eles quiserem interferir, você diz: ei, eu estou aqui. Deixa comigo. Isso aqui é comigo. E vai apanhar agora na casa da vovó. Dá licença, pastora Sandra, pode ir para a cozinha. Vem cá. É comigo isso aqui. Não se mete não. Deus confiou a você. A responsabilidade maior é sua. Não transfira responsabilidades intransferíveis. Não transfira. A igreja não faz nada e nem vai fazer. O pastor não, nem vai fazer. Eu já tenho o Daniel e o Samir. E agora o Gil. E agora a Jaque. É tanto filho, e agora vocês tudo. Meu querido, não coloque a sua família e os seus filhos em perigo. Quando for hora de amar, ame muito. Amor nunca estraga. Nunca. Nunca. Mas quando for hora do olho no olho, do papo reto, sente os seus filhos e confronte-os.
em amor. Isso vai salvar a alma deles do inferno. Deus confiou a você. Não transfira. Davi nunca imaginou que pagaria um preço tão alto por negligenciar o seu papel. Esse ano nós precisamos melhorar como família. E aqui também, como igreja, porque a igreja é uma família, nós não deixaremos de confrontar você, olho no olho, se você estiver andando pelo caminho errado. Você será chamado à responsabilidade com a sua vida espiritual. E como família em casa, nós precisamos melhorar. Não adianta boa intenção apenas. Nós vimos aqui. Amém?